Vamos então falar um pouquinho sobre esse assunto que gera tanta curiosidade, mas também eu vejo o quanto é importante a gente abordar um pouco mais sobre isso. Então, o título dessa live eu coloquei ele Vidas Passadas, Desligamentos, Resgates, porque eu vou falar um pouco, um pouquinho de cada uma dessas coisitas aí. Eu falei nas stories no final de semana sobre psicoterapia reencarnacionista, que veio da dúvida de uma seguidora, né? Como que era, como que funcionava, se eu poderia falar um pouco mais. E a psicoterapia reencarnacionista é uma formação que eu ainda estou fazendo, né? É uma formação que tem uma duração de 2 anos e eu tive que interromper quando a Aurora nasceu. O meu esposo deu continuidade e eu parei ali por 6 meses e voltei no meio do ano passado. Então, aí eu ainda tenho uma caminhada na formação dessa técnica, mas o meu esposo já atua com ela. E vou explicar um pouco melhor aqui essa questão da psicoterapia reencarnacionista, porque eu trouxe alguns exemplos ali nos stories falando sobre o meu próprio processo com a psicoterapia, dos desligamentos que foram feitos e o que que significa isso, né? Porque eu falei ali de uma forma bem superficial, porque nos stories eu entendo que muitas pessoas preferem os stories, que acaba sendo mais rápido, né? Um conteúdo mais rápido, mas a gente não consegue aprofundar muitos conteúdos. E numa live, assim, a gente consegue se aprofundar um pouco melhor. Então, acaba sendo um tempo maior de conteúdo, mas com uma profundidade também maior. Então, bom dia quem está entrando. Era para ser 7h07, eu entrei um pouquinho atrasada, mas assim, gente, vai ser sempre 7 da manhã nossa live, tá? Tentei ir para as 8 da manhã, mas não funcionou para mim. E estou num processo aqui de transformação de rotina aí, de acordar mais cedo, então às 8 já não dá mais. Então, 7 da manhã é o horário ótimo. E quem não consegue estar aqui ao vivo, eu disponibilizo a gravação lá no YouTube depois, pode assistir depois. E aí, hoje eu atrasei um pouquinho por conta do TT da Aurora. Então, bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Se vocês acreditam que esse assunto é do interesse de alguém que vocês conhecem, ó, manda aqui nesse aviãozinho, compartilha com mais pessoas para levar conhecimento, consciência, né? E assim, já digo aqui que não estou aqui para impor verdades absolutas, tá? Vou trazer aqui o que eu acredito, o que, além de eu acreditar, o que eu experiencio na minha vida, e cada um leva para si aquilo que fizer sentido, porque eu sei que esse tema também ele gera curiosidade, ele gera interesse, mas ele também gera alguns julgamentos e algumas pessoas têm pontos de vista diferentes e está tudo bem, né? Somos diferentes, pensamos diferentes e está tudo certo. Então, vou trazer aqui o que eu acredito sobre isso, o que eu estudo sobre isso e o que eu experiencio na minha vida sobre isso, mas cada um de vocês, por favor, pegue para si aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido para você. Tá tudo certo. Leva para o seu coração aquilo que ressoa. E o ressoar não é aquilo que faz sentido para a mente lógica, racional. Lembrem sempre disso. A nossa mente ela é extremamente limitada. O ressoar é aquilo que às vezes a mente não consegue entender, ela não consegue compreender, mas a gente sente que aquilo conecta, que aquilo faz sentido. Bom dia, Bia. Saudade de você. Então, vou começar falando então sobre a vidas passadas, né? Vamos por aí, vamos pelas vidas passadas. Eu contei nos stories, né, falando sobre a psicoterapia reencarnacionista, que é uma terapia que ela até é chamada da nova psicologia. Por quê? Porque ela une a psicoterapia com esse entendimento, esse olhar para as vidas passadas, entendendo de que não começa apenas aqui. Quando a gente vai e a gente vem, aliás, a gente encarna aqui,
a gente já carrega uma bela carga de outras experiências. E aí, a gente sabe o que a gente precisa desenvolver, a gente, quando está lá no nosso período intervidas, a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, escolhendo os nossos desafios, né? Lembramos que nós temos o livre-arbítrio, esse presente maravilhoso, então a gente escolhe os nossos desafios, e por escolher os nossos desafios, escolhemos também quem serão os nossos pais, quais vão ser as nossas experiências, quem são as pessoas e situações que vão disparar os gatilhos necessários para o nosso crescimento, para que a gente se desenvolva. E aí, por já ter essa carga, quando vê lá na infância, esses gatilhos já começam a ser disparados e você já começa a desenvolver, a criar, a acessar diversos desafios para que você possa crescer aqui, para que você possa se desenvolver. Então, a psicoterapia, ela busca olhar não só essa vida, mas também as experiências passadas. E aí, como é que a gente olha isso? Através da investigação do inconsciente, que seria a regressão. Só que hoje a gente chama de investigação do inconsciente. Eu gosto muito desse termo, investigação do inconsciente. Por quê? Porque eu, Vanessa, já tive muito receio da tal da regressão. E quem sabe alguém aqui também tenha. Até comentem aqui para mim se você tem receio quando você escuta assim regressão de vidas passadas, se isso desperta em você algum receio, algum medo, porque eu tinha. E eu acredito que seja muito pelo, não só o nome, mas esse nome, a regressão, acaba remetendo que é como se eu fosse voltar lá, voltar naquela cena assim como estou. E eu já tive muito receio, tinha medo mesmo, porque eu até trazia uma justificativa para mim, uma desculpa de que assim, ó, o que aconteceu no passado deixa no passado. Não quero olhar para isso, que já passou, passou. E era um medo mesmo. Então, eu gosto desse termo investigação do inconsciente, porque na psicoterapia reencarnacionista, nesse processo de investigação, você está consciente, você não está inconsciente em nenhum momento. Você sabe onde você está quando é você ali regredindo, digamos assim, né? O terapeuta facilitando o processo e você regredindo. Você está consciente, você sabe onde você sabe o que está acontecendo, você está apenas acessando uma memória. Por quê? Porque todas essas experiências passadas, elas estão registradas no nosso inconsciente, tá? Claro que nós, quando a gente encarna aqui, nós temos a questão do véu do esquecimento, né? Mas ficam pequenas lembranças latentes ali, coisas que às vezes a gente não sabe explicar, sentimentos, aquelas sensações que, nossa, parece que eu já experienciei isso, parece que eu já estive aqui, porque está tudo gravado no nosso inconsciente. Então, no processo da psicoterapia reencarnacionista, que tem o processo da psicoterapia, que é a conversa, é trazer o entendimento, a consciência do porquê que aquela vida foi acessada, do que você precisa olhar da sua vida atual em relação à vida que foi acessada, e essa parte da regressão, que a gente chama de investigação do inconsciente, para que os mentores, isso é muito importante, tá? Pelo menos na psicoterapia reencarnacionista, quem é que guia a abertura da vida são os mentores. Por quê? Porque a psicoterapia reencarnacionista, ela tem um propósito maior. Ela é para auxiliar você a fazer os desligamentos ou trazer a consciência necessária, algum padrão que você repete nessa vida, ou para você se conectar com a sua missão, com o seu propósito, com seus dons, talentos. Então, é para algo maior do teu momento atual. Não é para suprir curiosidade do ego. Não é para ir lá, eu quero em tal vida lá, porque alguém já me falou que eu fui não sei o quê. Gente, isso é necessidade do ego. Não é para isso. Então, quem que guia esse acesso dessas vidas? Os mentores.
Esse processo da psicoterapia reencarnacionista, ele é todo guiado pelos mentores. Os mentores escolhem qual é a vida que vai ser uma maior contribuição para essa pessoa ser acessada neste momento. Mesmo que a pessoa venha com uma questão muito específica. Ah, eu desenvolvi tal doença aqui nessa vida, ou eu estou com uma depressão profunda, então eu quero ir na vida que isso foi. Não, os mentores vão escolher o que é uma prioridade para o seu momento. E por isso que muitas vezes, até na leitura de registros acásticos eu vejo muito isso, até na terapia multidimensional, que também é um processo guiado por mentores, pelos seres de luz, pelo eu superior. A frustração, porque o ego lá quer uma coisa e quando ele recebe ali, a pessoa lê, mas não era bem isso que eu queria. Quem é que quer? Eu ego, né? Cria um monte de expectativa e acha que sabe o que precisa, só que quem sabe de fato o que nós precisamos e na forma que nós precisamos são os mentores. Então esse processo ele é guiado pelos mentores. Eles vão escolher a vida que vai ser aberta lá para fazer o desligamento necessário, ou para te trazer uma consciência, ou para te conectar com algo. E aí, no final de semana, eu falei sobre uma experiência minha, que em 2022 eu estava passando por um processo bem forte de autoconhecimento, e diante de tantas terapias que eu comecei a fazer várias coisas, né? Sempre faço, né? Tudo que pode contribuir para o meu processo. Eu fui fazer uma investigação do consciente, né? Eu fui fazer um atendimento de psicoterapia reencarnacionista. Como eu falei para vocês, eu também tinha muito medo, eu tinha receio. Eu tinha receio de acessar outras experiências, era medo mesmo. E eu não fiz de cara eu regredindo. Eu fiz a gente chama de INP, que é a investigação do inconsciente não pessoal. Quando outra pessoa, outro terapeuta ou médium acessa a vida por você. E aí foi assim esse atendimento com a Rose maravilhosa. Não sei se a Rose está aqui. Rose maravilhosa, que é uma das minhas terapeutas, ela acessou, né, uma vida minha. E naquele momento, aquilo foi muito bom, por quê? Porque eu tinha medo de eu regredir. E aquilo ali já quebrou, né? Ela fez por mim. E só que tudo que ela falou, tudo que ela trouxe, quando eu ia ouvindo o áudio, tudo ressoava comigo. Tudo ressoou com o meu coração. Eu senti aquilo ali em mim. Por quê? Porque eu vivi aquilo. Tudo que ela trouxe. Então, conforme eu ia ouvindo, e aquilo ia me trazendo consciência, e aconteceram daí nesse acesso, né, nessa investigação, desligamentos muito importantes, porque eu já sabia que a Aurora estava para vir, tá? Eu já sabia há alguns anos, a Rose também trouxe que a Aurora estava para vir, mas eu não conseguia aceitar. Eu não conseguia aceitar. Eu sempre dizia aqui que eu seria mãe de menino. Não, eu nasci aqui para ser mãe de menino e não quero ser mãe de menino. Eu tinha uma negação, uma verdadeira negação em ser mãe de menina. E ter mais filhos também, era algo assim que não desejava. E aí, quando ela abriu essa vida, quando a gente acessou essa vida, os mentores, né, na verdade, porque não é o terapeuta que abre, fez tudo um sentido tremendo. O porquê que eu não queria ser mãe novamente, o porquê que eu não queria ser mãe de uma menina. E eu me emocionei muito, porque era algo que eu sentia todo aquele medo, todos aqueles sentimentos que foram acessados nesta vida, mas eu não entendia de onde que vinha. Então, eu já tinha feito até processos aqui de processamento de memórias, que também foi uma formação que eu fiz em 2019 com o psiquiatra Diogo Lara, maravilhoso, e fiz sessões de processamento de memórias, só que o processamento de memórias acessa as memórias daqui. E aí fiz e não achei nada, né? Não veio nada. Eu pensei, meu Deus, aonde que vem? Da onde que vem esse medo? Da onde que vem esses sentimentos todos? E aí, com esta vida, né, quando a Rose acessou essa vida, né, guiada pelos meus mentores, tudo fez um sentido absurdo, né?
eu pude entender o porquê que eu tinha aqueles medos, aqueles receios, aquela negação em ser mãe novamente, aquela negação em ser mãe de uma menina. Por quê? Porque esse fractal meu, digamos assim, essa parte minha ainda estava presa num sofrimento. Ela ainda estava lá, vivendo aquela dor, a dor de quem perdeu filhos de formas muito brutais. E aí, quando a gente faz um processo como esse, em que os mentores nos guiam a aquele momento lá da dor do trauma, e os mentores nos levam, né, para receber um tratamento, porque basicamente é assim que funciona. Então, você acessa aquela dor, aquele trauma, que a gente não fica sofrendo, tá? Já digo para vocês assim, é uma lembrança. Então, um bom terapeuta, ele não deixa a pessoa num sofrimento ali, porque é só uma lembrança. E os mentores, né, o ser que nos resgata naquele momento de fato, ele nos leva então para um tratamento. Só que muitas vezes, pelo impacto da experiência, do trauma, fica aquela memória muito latente, a gente fica preso naquilo. E aí, ao acessar aquela experiência, o mentor, né, o ser lá que me resgatou daquele momento lá, me tirou daquele sofrimento, porque sempre alguém vem nos auxiliar. Ele me leva, então, no momento lá do desencarne, né, ele me leva para um tratamento no plano espiritual. E aí é a parte mais gostosinha da, da psicoterapia reencarnacionista, da investigação do inconsciente, porque essas memórias do nosso período intervidas também estão no nosso inconsciente, também estão registrados. Aqueles momentos que a gente estava lá no plano espiritual, auxiliando os nossos irmãos, ensinando, trabalhando, porque quando a gente está lá, a gente também está trabalhando, aprendendo. E aí, nesse período intervidas ali, também nos é mostrado ou sentido de alguma maneira. E aí a gente também recebe um tratamento. E o que é isso? A gente chama de ponto ótimo. Então, a gente é retirado de um ponto de dor, de sofrimento traumático, e a gente é levado para o ponto ótimo daquela situação. E a gente fica conectado num ponto ótimo. Então, aquilo já não impacta mais a nossa vida como impactava antes. Nesse caso, o que eu estou trazendo de desligamento, né? Mostrou uma experiência traumática, os mentores tiram dali, levam para o tratamento, para o período intervidas, e aí você fica conectado com aquele momento maravilhoso que você foi resgatado, né? Mas também há vidas que nos são mostradas que é para consciência, para que a gente tenha consciência, para conscientização de algum padrão, né? Algum padrão que quando vê você repete por verdadeiras encarnações. E aí você vem para cá e você segue repetindo, e você veio para cá para mudar isso, para transcender isso. Aí eles nos mostram exatamente lá a vida, as situações que você agia dessa maneira, com esses sentimentos que você carregava, com essa forma de ser, e que agora você está aqui e você tem a possibilidade de mudar, né, de funcionar de uma forma diferente. Então, tem vidas que eles mostram para a conscientização, para que a gente tenha consciência. E aí, não só a consciência lá, né? Bom, tem a clareza, né? Nossa, já estou repetindo esse padrão há vidas, o que que eu faço com isso? Você vai buscar mudar aqui. E aí entra a psicoterapia para auxiliar. Como também tem vidas que eles nos mostram para uma conexão com os nossos dons, com as nossas habilidades, com aquilo que a gente fazia no período intervidas. O que que a gente fazia lá, de que forma que a gente trabalhava, para que a gente possa relembrar esses dons, habilidades, o nosso trabalho lá e a gente possa trazer para cá. Então, normalmente, esses acessos, digamos assim, para conexão, é para que a gente se reconecte aqui também, para que a gente possa trazer para a nossa missão aqui.
o que a gente fazia lá no período intervidas. E aí, nesse da Aurora, né, que eu digo da Aurora, que me trouxe esses desligamentos importantes, me trouxe não só os desligamentos, como também me trouxe uma parte consciencial, né, porque me foi mostrada ali situações de padrões, sim, que como eu repetia também nessa vida, e que aí me trouxe a possibilidade, me desligou daquele sentimento, né? Então, aquele sentimento que eu carregava de um trauma que nessa vida eu não tinha vivido, mas que em outra eu tinha, já não me impactou mais da forma que impactava, e também me trouxe a consciência de padrões que eu tinha naquela vida. Essa foi uma vida. Eu já abri várias vidas hoje, porque no estudo da psicoterapia encarnacionista, nós nos trabalhamos, né? Nós, enquanto terapeutas. Então, a gente abre muitas e muitas vidas. Já abri algumas vidas, e todas elas, eu digo que cada uma delas, cada vida que é aberta, né, que os mentores me trazem ali, me traz mais conexão comigo mesma, com quem eu sou, com a minha essência. E aí, o que são esses desligamentos, então, né? Os mentores conduzem até um ponto em que você estava conectada com uma dor, com um sofrimento, com uma experiência muito traumática, porque às vezes eu entendo que as pessoas, a gente fala desligamento, ai meu Deus do céu, como assim desligamento? Vai desligar o quê? Vai te desligar de uma situação traumática, de uma dor, de um sofrimento, que aqui você não consegue ter consciência, porque você não lembra, né? Ou se lembra, às vezes é muito pouco, tem um pequeno lampejo ali de algo e não sabe de onde que vem, para que você não siga repetindo isso aqui. Porque quando vê, não precisa, não é mais necessário você passar por esse sofrimento, né? Você já aprendeu, já se desenvolveu diante daquilo ali, então não precisa mais passar por um sofrimento como aquele. E por não ter consciência e por se manter conectada com uma situação como essa, quando vê, você segue repetindo os mesmos padrões, você segue criando sofrimento, muitas vezes patologias, né? Questões físicas mesmo, porque você está conectada com essa experiência traumática, até o ponto de ir lá, ser olhada e ser desligada. Uma coisa interessante que a gente usa esse termo desligamento na psicoterapia reencarnacionista, mas isso também acontece muito na terapia multidimensional, que eu até coloquei no título aqui, resgates, porque na terapia multidimensional o que eu já experienciei foram verdadeiros resgates de fractais, porque quando a gente fala fractal, indo para um olhar mais quântico, tudo está acontecendo de uma forma simultânea. Passado, presente e futuro. Tudo está acontecendo nesse momento, apenas em linhas de tempo diferentes. Então, eu tenho uma parte minha que está lá naquela vida que foi aberta e que havia um sofrimento, havia uma perda, havia muita violência. Está lá a minha parte lá, vivendo essa experiência. Quando eu vou lá e eu coloco luz naquilo ali, até pela terapia multidimensional ou pelos registros akáshicos, aquele fractal, aquela parte minha, é como se ela fosse resgatada. Aquilo já não se torna mais o mesmo. Na terapia multidimensional, eu já experienciei algumas vezes esse tipo de resgate, tá? Que para mim foi mostrado assim, né? Mostrava a cena, a situação, o que era o sofrimento, né? E os seres de luz, os mentores, né, que guiam também o atendimento à terapia multidimensional, que é a equipe espiritual, eles tratavam aquela parte, né, aquela parte do passado, de outra vida, e faziam a integração, como se fosse integrado na pessoa novamente. É lindo, tá? O que eu já experienciei é lindo, porque aquela parte ela recebe um tratamento, né, que está lá presa num sofrimento, ela recebe um tratamento e tratada, digamos assim, no seu ponto ótimo, né, como a gente fala na psicoterapia encarnacionista, ela é integrada nesta pessoa do agora. Por quê? Porque
né? Nessa visão quântica não existe passado, e futuro, tudo está acontecendo de uma forma simultânea em linhas de tempo diferentes. Enquanto aquela parte lá está em sofrimento, uma parte minha também está. E aí eu fico carregando isso aqui e eu fico repetindo muitas vezes os mesmos padrões, as mesmas limitações, criando as mesmas dificuldades. E aí quando essa parte lá, esse meu fractal, ele é tratado, só dele ser olhado, eu digo, porque a física quântica também nos mostra que a realidade muda com o olhar, com o nosso olhar, com o olhar do observador. Então, se eu vou lá numa leitura de registros acásticos, por exemplo, e me mostram uma vida de alguém, né? Acessa lá uma vida de alguém, né? O eu superior traz essa consciência de que a pessoa passou por uma situação traumática, e quem sabe está se reverberando nesta vida. Só de olhar para isso já mudou. Aquilo já não se torna mais o mesmo, aquilo já se modificou, porque foi colocado luz naquilo, foi olhado para aquilo. Então, na terapia multidimensional, a gente fala muito sobre os resgates, porque aí é um resgate que acontece. Tem uma parte presa lá e ela precisa ser resgatada daquela dor, daquele sofrimento, daquela situação traumática. E aí, com esse resgate, o que que acontece? A pessoa se torna inteira. Não tem mais aquele fractal lá sofrendo, aquela parte lá sofrendo. Não, agora ela está inteira. E inteira, ela pode viver uma vida com mais harmonia, com mais equilíbrio. E aí, nos desligamentos, como eu estava falando da psicoterapia reencarnacionista, é sempre feito, então, através dessa investigação do inconsciente, onde a gente acessa essas memórias e então pode ser feito esses movimentos de desligamento. E aí, quando a gente desliga, aquilo já não nos impacta da mesma forma. Por isso que eu vejo como é tão transformadora essa experiência e essa terapia, né? Porque quantas questões vocês podem trazer até para a consciência de vocês, vocês carregam aqui nesta vida que vocês não conseguem entender da onde vem. A coisa, meu Deus, a minha infância foi maravilhosa. Eu não me lembro de ter passado por nenhuma situação que tenha desencadeado esse meu jeito de ser. E aí, quando a gente começa a olhar além, a gente começa a entender o porquê. Porque há verdadeiras vidas se repetiu os mesmos padrões, ou os mesmos sofrimentos, ou a pessoa está presa lá num sofrimento. E aí precisa olhar para isso. Teve um podcast agora na semana passada do Paranormal Experience, não sei quem conhece, mas super recomendo, maravilhoso, com o doutor, Sérgio, acho que é Sérgio Frutuoso, se eu não me engano o nome dele. Um médico que tem uma mediunidade e ele contou várias experiências dele. E teve um momento que ele falou, inclusive, das vidas passadas, do quanto é importante esse olhar, da gente reconhecer, claro, como eu falei aqui no início dessa live, tá? Para quem acredita nisso, gente. Quem não acredita, tá tudo certo, tá? Não estou aqui para trazer nenhuma verdade absoluta. Eu estou aqui para trazer a minha verdade, né? O que eu acredito. Então, cada um leva para o seu coração aquilo que ressoar. Paulo César Frutuoso, maravilhoso, gratidão, Dai, isso mesmo, tá? Um médico, e ele falou num determinado momento lá do podcast da importância de olhar para isso, né? De olhar para essa questão das vidas passadas, que às vezes não adianta, e a psicoterapia defende muito isso. Você trata as questões daqui e não consegue sair disso, e não consegue evoluir, porque às vezes a questão não está aqui, está em outra experiência, está em outra vida. Eu achei esse episódio incrível, foi incrível mesmo. Está disponível, está no YouTube. Se vocês colocarem lá Paranormal Experience, vocês vão achar. Então, gente, né, no meu entendimento, no que eu acredito, sim, nós já vivemos verdadeiras milhares de encarnações, de experiências aí. Carregamos muito disso nessa.
E quando a gente está lá no nosso período intervidas, a gente estuda, a gente trabalha, a gente recebe sim, quando a gente faz o nosso desligamento aqui desta vida, a gente recebe tratamento, né, para tratar as questões que a gente viveu ou que a gente desencarnou, para que a gente possa se preparar para uma nova encarnação. E aí, quando a gente está nesse período intervidas, a gente faz todo um planejamento. A gente faz um planejamento do que nós iremos viver na nossa próxima encarnação. Que sim, nós temos o apoio ali dos seres de luz, dos mentores, mas através do nosso livre-arbítrio a gente escolhe o nosso caminho. E muitas vezes aqui, quando vê a vida começa a travar, dinheiro não flui, os relacionamentos começam também, ó, ladeira abaixo, e a gente não consegue entender o que está acontecendo. É aquela coisa que às vezes as pessoas trazem para mim, nossa, por mais que eu me esforce, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que nada flui. Olha para esta vida. Será que você está no caminho que você deveria estar? Porque quando a gente começa a se desviar muito desse caminho, a vida trava. A vida começa a travar. Quando a gente começa a se desviar desse planejamento que nós fizemos, coisas começam a trancar na nossa vida. E a gente planejou isso, uma coisa bem importante de lembrar, né? Nós planejamos. E como lá, quando a gente está nesse período intervidas, a nossa consciência, ela é expandida, a gente tem uma maior clareza de todas as nossas experiências, de tudo que a gente já experienciou aqui na Terra, de tudo que a gente precisa evoluir, a gente sabe as nossas fraquezas. A gente sabe os nossos pontos falhos. A gente sabe muitas vezes a forma que a gente pode se esquivar de cumprir o nosso planejamento. Porque quando vê várias e várias encarnações, fugiu daquele mesmo ponto do planejamento. Por exemplo, vem cá a Vanessa e eu decidi lá que eu ia ser terapeuta e que eu ia auxiliar pessoas a expandir a consciência, a se conhecerem. Aí quando vê a verdadeiras vidas, eu fugi disso. Quando chegava no ponto de fazer isso, ó, se escapava. Aí nesta vida eu venho e eu decido assim, não, nesta eu vou cumprir. E aí, se eu me esquivar de novo por medo, que daí a gente sabe os nossos pontos fracos, né? Por medo, por ego, por necessidade de título, segurança, enfim, eu escolho, sei lá, ter uma depressão. Eu escolho passar por este sofrimento aqui. É assim, gente. Nós escolhemos o nosso trajeto aqui, o nosso caminho aqui. E por saber lá como a gente pode acabar se desviando, a gente define um plano B. Eu digo que aqui eu não tenho plano B. Né? A Vanessa, eu estou Vanessa, agora a Vanessa não tem plano B. Mas lá a minha alma define um plano B. Se eu me escapar de viver de novo o que eu estou me comprometendo aqui a viver, eu escolho esse plano B aqui. E isso mostra muito, né, no filme Nosso Lar, que é o que está no, acho que é, né? Nosso Lar, que estava no cinema, não sei se ainda está, mostra muito isso, né? O planejamento que cada um tinha ali, e aqueles que não conseguiram cumprir, eles escolheram o que ia acontecer com eles se eles se desviassem do caminho mais uma vez. E a gente também faz isso, né? A gente também sabe as nossas falhas, sabe as nossas fraquezas, e a gente define, ó, tranca isso. Se eu não for, se eu começar a fugir de novo do meu caminho, tranca esse lado aqui, porque daí, quem sabe, vai me trazer a consciência necessária para que eu volte para esse caminho. Então, muitas vezes, quando eu faço uma mesa para alguém, aí tem uma ferramenta ali que fala bem da questão
kármica dos contratos que a gente faz, que a gente se compromete a cumprir, as pessoas ficam meio assim, tá, mas e aí, como é que eu faço para saber quais são esses contratos, o que que eu tenho que cumprir? Autoconhecimento. E a psicoterapia reencarnacionista, ela traz muito isso. Por quê? Porque vai acessar não só o seu autoconhecimento aqui, como também de outras experiências suas. E autoconhecimento, não tem outra escapatória, porque quanto mais eu me conecto comigo, quanto mais eu vou tirando essas camadas que fazem eu sair deste caminho, mais clareza eu tenho do caminho. Acho que estou nessa também, Ivan. Então, né, começa a fugir do caminho, começa a bloquear tudo. E aí as pessoas acham que é justamente o contrário, né? Ai, não, mas eu preciso ter segurança financeira, estabilidade para viver de terapia. Quando, na verdade, quando vê, a única coisa que você precisa é viver de terapia, que você se comprometeu a viver de terapia. E aí, quando você escolhe esse caminho, pum, os caminhos se abrem. Tudo acontece, tudo clareia, tudo desenrola. Por quê? Porque é a sua missão. É o que você escolheu viver aqui. E aí, quando você está no caminho da sua missão, as coisas fluem. Quando você não está, as coisas travam. Isso é fato. As coisas começam a travar. Então, se a, que nem a Carla trouxe aqui, se mais alguém sente assim, meu Deus, a vida tá travada. Tá travada aqui, não estou conseguindo. Olha para dentro e reconheça. Eu digo sempre sendo brutalmente sincero com você. O que você sente sobre isso? Qual caminho você sente no seu coração de seguir? Porque é o sentir, não é a mente. A mente racional, ela vai querer que você tenha estabilidade, ela vai querer garantia, ela vai querer segurança. A tua alma não precisa de nada disso. Ela sabe que se você for no caminho do que você veio cumprir aqui, a vida vai ser plena, a vida vai ser maravilhosa. Todos os recursos necessários vão ser entregues para você. Só que você precisa confiar. E a espiritualidade espera da gente confiança. Em muitos momentos da nossa vida, em muitos movimentos da nossa vida, é só o que eles esperam de nós: confiança, fé, fé inabalável. De olha, eu sinto isso no meu coração e eu vou fazer isso porque eu estou sentindo isso. E aí você vai e você faz. E aí você mostra que você confia. Confia nos planos superiores. E quando você faz, o caminho começa a se abrir, as coisas começam a acontecer como mágica. Não é mágica, você apenas está alinhado com o seu propósito, com a sua missão, de tudo aquilo que você escolheu viver aqui. Verdade, a minha vida começou a andar este ano depois que assumi que eu quero viver das terapias. Muitos fantasmas para enfrentar, mas as soluções sempre chegam. Precisa confiar, exatamente, porque se esse é o seu caminho, daqui a pouquinho as coisas trancam, trancam, e você precisa ir para o plano B, e o plano B ele não é agradável, gente. Por quê? Porque o plano B, a gente define um plano B que seja impactante mesmo, que seja aquilo que vai sacudir, porque a gente sabe as nossas falhas, a gente sabe as nossas fraquezas. E aí lá quando a gente está fazendo planejamento, diz assim, ó, só assim que eu vou olhar para isso. Se for sutil, se for levinho, eu não vou olhar. Não vai me sacudir. Então, o plano B, quando a gente não escolhe seguir o A, ele é aquele que a gente fala que é através da dor. Pode ser através do amor ou pode ser através da dor. E aí é dor. Por que dor? Para nos castigar? Não, para nos despertar. Entanto que quantas pessoas aqui tiveram seu processo de despertar, o começo do seu despertar, porque para mim o despertar ele nunca termina aqui nessa encarnação, o começo do seu despertar com dor, com sofrimento. Por quê? Para poder acordar, para poder olhar.
Alguma pergunta que vocês tenham em relação a esse tema que eu fui falando, 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 não parei nunca mais? Tragam. Tragam as dúvidas de vocês. Então, muitas vezes, quando a gente tem esses acessos através, né, da psicoterapia reencarnacionista, como eu estou trazendo aqui, de uma vida passada, questões mudam com muita rapidez. Com muita rapidez. É uma experiência, assim, surreal. Padrões que quando vê a gente carrega por muito e muito tempo, como eu falei, sem ter nem consciência de onde que veio, o porquê. A gente acessa, a gente recebe o nosso tratamento, fica conectado lá num ponto ótimo, sai daquele sofrimento, daquele trauma, e quando vê na vida aqui, a gente começa a agir diferente, a gente começa a sentir as coisas diferentes, e aí a gente percebe que, uou, fui desligada de fato daquela situação, porque eu já não estou mais agindo da mesma forma que eu agia. Então é uma, como eu falei nos stories esse final de semana, é uma terapia que tem meu coração mesmo, por isso que eu fui estudar ela, porque ela trouxe tanta transformação. Eu fazendo, né, eu como consulente, eu como cliente, que eu fui estudar ela, meu esposo também. E hoje em dia o meu esposo atende. Então eu indiquei para várias pessoas nos stories ali, marquei ele. Ele atende e nesse atendimento à distância a gente faz com um terapeuta regredindo. Então, no caso aqui nós, eu regrido pela pessoa, eu acesso a vida pela pessoa. E a gente grava esse acesso para que a pessoa possa ouvir, para que ela possa trazer também o movimento consciencial, né, para que ela tenha consciência sobre o que foi acessado e ela também possa trazer para a vida atual, e tem a parte da psicoterapia, que é a parte da conversa. Olha, meu esposo, é a parte da conversa, do entendimento, né? Porque tem questões ali que não basta a gente só olhar. Como eu falei, os mentores que guiam o trabalho, eles não vão acessar uma vida para suprir o seu ego, para suprir a sua curiosidade. Eles vão acessar algo que vai ser para o seu crescimento, para a sua evolução, para o seu momento atual. E aí, essa parte da consciência, da conversa, ela é muito importante para que a gente possa fazer as mudanças aqui necessárias também. Muitas reflexões e faz muito sentido confiar. Sou forte em mim. Isso aí. E aí, alguma dúvida que vocês tenham sobre esse assunto? Se vocês não tiverem dúvidas, ui, eu quero trazer uma visualização de cura. A gente tira uma cartinha, eu uso muito as cartinhas dos anjos nos meus atendimentos. E aí, com umas lives eu já usei aqui também, mas fazia bastante tempo que eu não trazia para live. E aí, se vocês não tiverem nenhuma questão em relação a esse assunto, alguma dúvida, se tiverem, podem perguntar. Que às vezes eu vou falando e quem sabe vocês ficam com dúvidas. Então podem trazer as dúvidas de vocês sobre esse assunto aí de vidas passadas, de desligamentos, resgates. Vocês entenderam tudo? Fez sentido? Não fez sentido? Compartilhem aqui comigo, eu quero saber a opinião de vocês. E aí a gente vai para o final da nossa live. Se vocês não tiverem dúvidas, se tiverem, podem trazer, que daí deixa mais interessante ainda aqui a nossa troca. Eu vou fazer uma visualização de cura com vocês, do que for necessário para este momento aqui, de todos que estão assistindo essa live. E aí, eu comecei contando a minha história, né, com a psicoterapia reencarnacionista. Eu digo que a Aurora está aqui por conta da psico, porque se eu não tivesse tido a consciência que eu tive e o desligamento que foi feito desta outra vida,
eu ia estar presa naquilo ainda, né? Eu ia estar negando ainda ter outro filho, ter a Aurora, ter uma menina, porque era uma questão muito forte com menina. E hoje a Aurora está aí, maravilhosa, linda, preenchendo as nossas vidas. Então vamos lá. Total sentido? Que bom. Eu vou tirar uma cartinha aqui dos anjos para a gente ver o que é que esse grupo precisa aqui hoje e vou fazer uma visualização de cura. Quem está chegando agora, se der tudo certo, essa live vai ficar salva lá no YouTube. E se tiverem perguntas sobre isso, podem trazer. Vamos lá, então. Vamos se conectar, respirar profundamente. Inspira e solta. Se conecta com o teu coração nesse momento e traz uma questão que você precisa de uma maior consciência, precisa de clareza, de direcionamento, para que você possa receber uma mensagem e uma visualização de cura para contribuir com o seu momento atual. Paixão é a carta que saiu. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é a carta dos anjos da paixão. Ó, paixão. E eu vou trazer aqui para vocês o que significa essa carta. A gente tem uma visualização de cura para esta questão. Página 111. Você já deve ter percebido que todas as vezes que efetuamos mudanças na nossa vida, mesmo mudanças difíceis, acabamos nos sentindo mais reais, como se fôssemos subitamente preenchidos por uma deliciosa vitalidade que já não nos suspeitávamos capazes de sentir. No entanto, mudar requer assumir riscos e enfrentar o desconhecido, o que é muito assustador. Por essa razão, muitas vezes permanecemos apegados a velhas crenças ou padrões, agarrados ao conforto daquilo que já conhecemos. Essa imobilidade é perigosa para a nossa alma, razão pela qual, vez ou outra, atraímos para a nossa vida uma paixão. Pode ser paixão por uma pessoa, por um trabalho, por um projeto ou por nós mesmos. Qualquer que seja a sua forma de manifestação, a paixão vem envolvida por uma força praticamente irresistível. Irresistível. E sua função maior é nos ajudar a sair deste estado de morte e imobilidade. Agora, preste atenção. A paixão é uma força selvagem e para lidar com ela de modo seguro, é imprescindível que você invoque a presença e a sabedoria do seu eu superior. Só assim você conseguirá unir sabiamente essa poderosa força à compaixão do seu coração. Essa é uma chave preciosa para lidar com essa energia que o ajudará a dar os passos que precisam ser dados em segurança. Não use a paixão como justificativa para atitudes de covardia ou desconsideração para com os outros ou com você mesmo. Se a paixão veio a você hoje, talvez você esteja se sentindo desvitalizado, entediado ou estagnado na vida. É muito importante que você compreenda a paixão que se aproxima como sendo uma mola propulsora e libertadora. Se for assim entendida, com certeza ela levará você a vencer a inércia, romper barreiras que pareciam intransponíveis, caminhar em direção ao novo e voltar a se sentir cheio de vida e energia. Ao ser atingido pela flecha da paixão, receba a sua força. Mova-se. Você está sendo, neste exato momento, guiado a transformar o que for necessário em sua vida, até que a vida volte a valer a pena para você.
Olha que interessante essa carta, já que a gente falou aqui. Quando a vida começa a travar, em algum aspecto, é que se está fugindo aí da sua missão, do seu propósito. E aí a vida trava. E aí você se mantém inerte, sem movimento. Então, essa cartinha veio para trazer paixão. Paixão, e a paixão faz a gente ter aquela decisão inabalável de fazer acontecer, de ir com fé e com coragem. Como eu falei aqui, às vezes, na maioria das vezes, quando as pessoas vêm para mim e dizem assim, mas eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é o meu propósito, ela já sente no seu coração. Só que ela não tem coragem de seguir aquele caminho. Aí ela fica se enganando. Ela fica dizendo: não, eu não sei qual é, não sei que caminho que eu tenho que seguir. Ela já sente. E aí o que a espiritualidade espera de você é que você tenha fé, fé inabalável. É que você tenha coragem de tomar as decisões necessárias para cumprir a sua missão, para seguir o seu propósito. Porque quando você faz isso, tudo lhe é acrescentado, como eu coloquei nos stories essa semana. Ontem, né? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Esse reino dos céus é o nosso reino aqui interior, é a nossa morada, nossa casa. E aí, quando a gente volta a buscar isso, começa a se conectar com esses dons, habilidades, com esse propósito, com essa missão, tudo nos é acrescentado. Mas como trouxe aqui nessa cartinha aqui de hoje, precisa coragem, precisa fé para você seguir nesse caminho. Senão você se distrai. Senão você fica buscando pela estabilidade, pela segurança, pelo certo, você se distrai. E aí, gente, a vida trava de novo. Ou e aí, lembra do planejamento lá, que a gente dá um jeito de ter um plano B, se a gente não cumprir o que a gente decidiu que é cumprir aqui, aí vem o plano B. E o plano B normalmente ele é dolorido. Ele vem com força para nos sacudir, para nos acordar, para nos colocar de novo no caminho que a gente se comprometeu a cumprir aqui. Como eu precisava desse direcionamento hoje, que bom. E aí agora tem uma visualização de cura que eu quero fazer com vocês. Então, vou pedir para vocês sentarem confortavelmente, toquem os pés de vocês no chão. Eu vou fazer essa visualização na conexão da terapia multidimensional. Perfeito demais. Que bom, Bia. Sentem confortavelmente, vamos inspirando e expirando profundamente. Então, inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez. E mais uma vez. Vamos fazer então essa visualização de cura para trazer essa paixão para a sua vida neste momento. Então, abaixo dos seus pés, você pode visualizar uma grande placa de luz que cobre todo o seu espaço. Da sola dos seus pés saem raízes que atravessam essa placa de luz e te conectam com a terra, com o coração da terra. Do seu lado direito, em contato com a sua mão direita, você sente a presença do seu anjo, o seu anjo da guarda. E você percebe essa presença
através da sensação de proteção e de amorosidade. Leve agora toda a sua atenção para o centro do seu peito, para o seu coração, o seu portal multidimensional. Deste coração, uma grande bola de luz se forma. E de mãos dadas com o seu anjo, você irá adentrar nesta bola. E nesse momento, você vai ser conduzido até o seu jardim interior. Esse local seguro, esse local que é só seu. Ao chegar no seu jardim interior, você se senta em frente a uma bela fogueira. Você fica observando o movimento das chamas. Conecte-se com a energia vibrante do fogo. Ouça o som que ele emite. Então perceba que uma dessas chamas se transforma numa bela espiral, feita de fogo e luz. Uma linda luz, cheia de vida e movimento. Essa espiral é a força angelical que veio, através do fogo, ajudar você a receber a energia da paixão e equilibrá-la no seu corpo. Acompanhe os movimentos dessa espiral. Ela se aproxima calidamente de você e o envolve em movimentos espiralados e se elevam em direção ao céu. Sinta essa energia girando ao seu redor, envolvendo seu corpo. Permita que ela desperte a vida em cada célula do seu corpo. Sinta em seu corpo o prazer do calor do fogo, do movimento das chamas e dessa poderosa força cheia de paixão. Sinta a energia do fogo pulsando em você. Misture-se com o fogo até sentir-se quente e pulsante. Sinta a vida que existe em você.
Então, aos poucos, vá se afastando da fogueira e de mãos dadas com o seu anjo da guarda, vá voltando através do seu portal do coração, mexendo as suas mãos, mexendo os seus pés, trazendo a consciência para o aqui e para o agora. Quando estiver pronto, pode abrir os olhos. Uau! Como que foi para vocês? Uma coisa bem importante que veio ali nessa visualização. Sinta a vida pulsar em você. A gente falou aqui sobre vidas passadas, mas o que a gente tem que lembrar é que nós temos uma vida aqui, que é um presente, é um grandioso presente. Em várias leituras de registros acásticos, em vários acessos que eu já tive, vem exatamente isso. Vocês não sabem o grandioso presente que é estar encarnado. Então, que a gente possa fazer desta encarnação a melhor de todas, como veio numa leitura esses dias. A melhor de todas as nossas experiências, com tantas ferramentas incríveis que nós temos, inclusive, como a gente falou aqui de vidas passadas, que nos traz a possibilidade de olhar para esses locais onde a gente está tão conectado ainda e poder se desligar disso e poder trazer para cá algo muito mais grandioso que a gente veio trazer, que a gente possa usar essas ferramentas a nosso favor para nos trazer cada vez mais cura, mais consciência e a gente seja quem a gente veio ser, cumpra o que a gente veio cumprir no aqui e no agora. Muito forte, eu sou, estou viva e agora. É isso. É isso. E nós temos a possibilidade de fazer dessa a melhor de todas as vidas. Muito calor, sim. Agora vamos usar toda essa paixão que foi ativada aqui para que a gente manifeste o que a gente veio manifestar, né? Vida, vida, contribuição, contribuição, ajuda, trabalho, estudo. É isso que a gente veio fazer. A gente veio aqui para se movimentar. Forte, intenso. Estava precisando dessa energia. Estou me sentindo elétrica. Sim, muita energia, muita luz. Gente, gratidão, gratidão por estarem aqui ao vivo comigo. Se der tudo certo, essa live vai ficar salva lá no YouTube, tá? E aí a gente vai falando mais sobre esses assuntos. Eu coloquei ele resgates, porque na terapia multidimensional a gente chama de resgate, né? A gente pode falar sobre resgate fractal. Mas tem outros resgates também que acontecem: resgate de alma, resgate de propósito, resgate da criança interior. São coisas que eu experiencio muito nessas terapias e que tem vindo muito, nossa, até para minhas mentoradas, muito resgate de criança interior, muitas curas em relação também a essa experiência, né? Não só de vidas passadas. Então, a gente vai falando sobre esses assuntos aí, conforme vocês vão me trazendo a, a, o interesse de vocês. Gente, gratidão pelo lindo processo, pela energia de vocês aqui no ao vivo. E a gente se vê, se Deus quiser, terça-feira que vem, às 7h07 da manhã ao vivo. 7h07 agora, tá? A gente vai ficar às 7h07 porque não dá. Eu não funciono tarde, não, tá? Tem que ser cedão. Quem não conseguir, depois assiste a gravação. Até a noite na leitura de telos. Sim, temos leitura de telos às 8 horas da noite, toda terça-feira. Isso é gratuito, tá, gente? É um presente meu, uma entrega, uma doação. E a gente vai lendo, a gente vai comentando, e é muito especial. O link do grupo tá na minha bio do Instagram, tá? Então, um beijo no coração de vocês e até semana que vem.